todos, sou Felipe Oliveira. Gostaria de falar hoje sobre uma pauta que tem causado bastante discussão, tanto no espectro político-ideológico mais à direita e também mais à esquerda, que é a questão da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa. É interessante a gente perceber que essa discussão tem dado à sociedade várias perspectivas de um mesmo fato, ao passo que, no meu entendimento, o que está havendo, em verdade, é uma distorção de narrativa para que se propicie uma nova época das liberdades. Eu vou explicar. A liberdade de expressão significa, basicamente, dar ao indivíduo o direito de falar o que está pensando, sem se preocupar com uma censura ou com uma perseguição, o que não se dissocia de qualquer possibilidade de uma outra pessoa se sentir ofendida e buscar então um tipo de reparação civil. No Brasil ainda existe as questões dos crimes, contra a honra, seria injúria, difamação e calúnia, que pode haver aí também uma persecução criminal por conta de opiniões. Mas, fora isso, liberdade de expressão significa o direito ao indivíduo de emitir aí suas opiniões, seus pensamentos, dar o seu discurso. E existe também a liberdade de imprensa. Esses dois institutos jurídicos e legais, eles são co-irmãos. Em verdade, a liberdade de imprensa só existe por conta da liberdade de expressão. Ao passo que a liberdade de expressão atinge ao indivíduo, a liberdade de imprensa, ela abrange os veículos de comunicação, de dar as notícias, não só as suas opiniões. Então são questões diferentes. A liberdade de imprensa, ela abrange o direito dos veículos de comunicação de veicular os fatos que acontecem dentro dos bastidores do governo, dentro das instituições políticas, dentro das instituições de Estado, dentro dos acontecimentos que ocorrem na sociedade, e também de publicar ali as suas opiniões daqueles fatos. A história das liberdades, ela não é tão antiga. Na verdade, se a gente for analisar, grande parte da história, os indivíduos não tinham liberdade de expressão. Isso é um fato da modernidade. Alguns atrelam isso à questão da Revolução Francesa. Eu particularmente entendo que a Revolução Francesa foi um capítulo mais sangrento do que libertário, embora o lema, os lemas da Revolução Francesa fossem igualdade, fraternidade e liberdade. Nós vimos ali foi um massacre de tanto daqueles que defendiam as liberdades contra a coroa, quanto da própria monarquia. Mas, enfim, onde nós vimos uma consagração de fato de liberdades foi depois, ao menos aqui mais para o Ocidente. Na minha perspectiva, o marco principal foi a Constituição Americana, ali onde os pais fundadores da América redigiram então o texto constitucional, dando o que chama-se de free speech, que é o direito de falar, o discurso livre, liberdade de discurso, liberdade de fala. Mas, voltando à questão da liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa ela só existe por conta da liberdade de expressão. Isso é um fato histórico. Então, por exemplo, você tem as liberdades aí um pouco antes, no século XVIII, a própria Constituição Americana, o advento aí do iluminismo das ideias, que também semeou a pluralidade de ideias, uma quebra hegemônica com o pensamento da Igreja Católica em relação à sociedade. Logo depois nós vemos
a imprensa de Gutenberg ela é do século XV, mas nós só vamos realmente ver imprensa de forma massiva, de forma expressiva, no século XIX. Em Londres, o The Times, salvo engano, é de 1790, 1780 alguma coisa, finalzinho do século XVIII. No Brasil, nós temos também o Correio Brasiliense, que, salvo engano, foi o primeiro jornal do Brasil, de 1808. E você tem, por exemplo, ao redor do mundo, a agência Reuters é de 1850, 1851. Você vai ter todos esses grandes jornais de circulação, o New York Times, todos ali dentro do mesmo lapso temporal. Entre 1830 e 1860 foi então um surgimento massivo de veículos de comunicação. Então, a liberdade de imprensa ela é sempre posterior à liberdade de expressão. Então, feito esse longo preâmbulo aí para a gente conversar sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, o que nós temos visto hoje? Então, eu vou me abster de falar sobre a questão do presidente da República com o jornalista da Globo, porque é de conhecimento já público. Mas é interessante a gente ter em mente essa disparidade de narrativas. Então vamos lá. O que está acontecendo hoje? A narrativa é tentar dissociar a liberdade de imprensa da liberdade de expressão. Parece loucura, mas é isso que está acontecendo. E está nítido essa tentativa. E eles estão logrando êxito. Vamos lá. Quando, então, o presidente dá uma má resposta para um jornalista, é ataque à liberdade de imprensa. Então, você tem todo mundo aí se contorcendo de compaixão pelo jornalista, todo mundo dizendo que isso é um absurdo, porque é um ataque à imprensa, é censura à imprensa. Ora, pode ter sido grosseiro, pode chamar de qualquer adjetivo, mas não foi nenhum ataque à liberdade de imprensa. Tanto que está sendo publicado. Então, é de uma estupidez inominável alguém dizer que o fato de ter sido feita uma grosseria, uma baixaria contra o jornalista, é um ataque à liberdade de imprensa, porque a imprensa está publicando o fato. Então, não faz nem sentido. Mas a narrativa ela é muito sorrateira. Porque enquanto estão tentando atacar a liberdade de expressão do indivíduo, como que eles estão fazendo isso? De várias maneiras. CPI das fake news, PL das fake news e o inquérito do fim do mundo, lá na mão do ungido Alexandre de Moraes e do editor da nação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né, que se autodeclarou que é o editor da nação. Então, você vê a magnitude da insensatez do indivíduo. A pessoa entende-se que ele tem a capacidade de editar os pensamentos da nação. Complicado. Esse é o Brasil atual, mas vamos lá. Qual que é a questão entre dissociação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa? É muito simples. Foi muito cômodo para a grande mídia e para o establishment colocar liberdade de expressão e liberdade de imprensa no mesmo balaio, porque eles eram a única voz que era ouvida. Então a imprensa falava ali o que bem entendia, dava a sua perspectiva editorial daquela bolha de jornalistas, todo mundo lia a mesma notícia e o que acontecia? Não importava se grande parte da sociedade não concordava com aquilo. Eles não tinham como se manifestar. Mas todo jornal tinha e continuou tendo aquela página de cartas do leitor. Aquelas cartas ali, você tem 20 cartas elogiando, uma carta falando que está mais ou menos, criticando alguma editorial, sempre de forma branda. Eles selecionam as críticas que recebem. Isso é maravilhoso para o jornalista. A solidarização ela é velha. Era assim que a sociedade se manifestava, era assim que a sociedade recebia as notícias e podia, então, dialogar
dentro da esfera da comunicação. Então você tinha os jornais da televisão, eles falavam ali, colocava o Arnaldo Jabu para falar as bobagens que ele fala, colocava os comentaristas políticos para falar o que eles bem entendiam e ficava por isso mesmo. Não existia um debate dentro da seara social. Existia sim. Nas conversas ali no boteco, nas conversas na família, nos churrascos, depois do futebol o pessoal às vezes sentava para tomar um chopp, comer um churrasquinho de gato, e ali você tinha uma conversa ou outra. E esse é um fenômeno interessante, porque eu ouvi um dia desse o Alexandre Garcia respondendo uma pergunta de algum jornalista sobre essa onda conservadora, e ele respondeu: não existe uma onda conservadora, existe um oceano conservador. E aí, dentro desse raciocínio, é interessante a gente perceber o seguinte: o pensamento mais conservador, e não tem nada a ver com ser conservador radical ou ser preconceituoso, é só uma linha de princípios gerais que a maioria dos brasileiros possui. Ela era dividida em ambientes muito definidos. Então você tinha ali os seus amigos de bar, ou os seus amigos de faculdade, ou os seus amigos de trabalho, ou dentro da própria família. E aí tinha aquela conversa, alguém falava contra, por exemplo, eu sou contra o casamento homoafetivo, o outro falava que era contra a liberação das drogas, o outro falava que era a favor. Então você tinha uma discussão sobre os temas políticos nesses ambientes. Mas o que acontecia? Vamos supor que o cara é um sujeito mais conservador. Então ele é a favor de uma flexibilização maior para a aquisição de arma de fogo, ele é a favor que se preze mais pela família tradicional que das famílias não tradicionais, as famílias que surgiram, né, mais aí do século XX. E então ele falava aquilo com uma pessoa, outra pessoa às vezes concordava com ele, existia uma discussão. Mas quando ele ia para o jornal ou para a TV, ele pensava: cara, eu devo estar doido, só eu que penso assim. Porque não é possível que todos os jornais falem o que eu não concordo, então o errado sou eu, ou eu sou uma minoria da minoria. A impressão que se tinha até os anos 90 e a primeira década do século XXI era que todo o Brasil era um país de esquerda. Todo mundo era de esquerda, todo mundo era contra todas as pautas conservadoras e tudo que era de esquerda era aprovado pelo Brasil inteiro, porque era isso que nós vimos na televisão. Então os conservadores, eles viviam dentro de um, não vou nem dizer um curral, mas eles viviam totalmente alijados do debate público. Não existia um debate público, na verdade. O que aconteceu com as redes sociais, aí inclui aí o WhatsApp, o Telegram, que eu acho que quase ninguém usa, mas as redes sociais em geral. Esses indivíduos que já eram conservadores, que dividiam as suas opiniões ali nas suas rodas de amigos, rodas de família, começaram a ver que a roda de pessoas que pensavam como ele era maior. E aí ele começou a ver que existia, por exemplo, um canal de YouTube conservador que tinha todo dia, o cara lançava o vídeo 3 horas depois, tinha 300 mil visualizações. Ele foi no Twitter e viu que tinha um monte de gente falando sobre uma pauta mais conservadora. E ele viu que tinha um candidato que era considerado louco pela mídia, que é o candidato que era na época Jair Bolsonaro. Era uma pessoa que era execrada politicamente por toda a mídia, todos os seus pares no parlamento também colocavam ele como um maluco que brigou com a Maria do Rosário, porque ele é machista, porque ele é homofóbico. Bastava rotulá-lo e estava tudo certo, não precisa nem de falar no nome dele, só rotulá-lo. Quando falar no nome dele, dá os adjetivos e a gente já encerrou os comentários. Começou a ver que muita gente estava replicando, e aí começou aqueles memes de mito. E o pessoal começou a perceber o seguinte: então eu não estou sozinho. Então não sou só eu que penso dessa maneira. Então as redes sociais propiciaram. A massa brasileira que era contra essa pauta de extrema esquerda, que é a pauta do jornalismo brasileiro, na sua grande maioria,
Esses indivíduos começaram a perceber que não, eles não só não estavam sozinhos, como eles eram maioria. E isso começou a fazer com que a imprensa veiculasse uma notícia e no mesmo minuto, no minuto seguinte, as redes sociais vinham e davam uma outra versão. Mostravam um lado que a imprensa não mostra. Então, aquela voz única da imprensa, só dizendo e nunca recebendo, e nunca tendo um confronto do que ela dizia, isso mudou radicalmente. Mudou por conta da liberdade de expressão do indivíduo, que não está se vendo mais representado pela liberdade não pela liberdade de imprensa, mas pelos veículos de imprensa tradicionais, mais famosos, e eles simplesmente não estão conseguindo digerir esse debate. E aí você vê chamando isso de uma polarização radical, uma polarização no debate público, que sempre eles falam a polarização como uma coisa ruim, é o contrário. É exatamente na polarização que você tem dois antagônicos discutindo ideias para chegar no consenso, ou pelo menos para dar a oportunidade dos outros de ouvirem os dois lados das ideias. O que havia no Brasil na imprensa era uma única voz. O máximo que eles admitiam na imprensa era o PSDB, era o máximo que eles poderiam admitir. E mesmo assim o PSDB era rotulado de direita. Cansei de ver gente na imprensa rotulando Aécio Neves de neoliberal, de extrema direita, PSDB. Então era assim que estava o debate público no Brasil. Quando veio as redes sociais, sim, houve uma polarização, houve um outro padrão de perspectiva que iluminou o debate público. Isso é excelente para a democracia. As pessoas então agora têm dois lados para ouvir. Você não é obrigado a ficar com nenhum dos dois, mas pelo menos você está tendo a oportunidade de ouvir um outro tipo de perspectiva, outras ideias. E isso está incomodando demais a imprensa, porque ela está perdendo a credibilidade. Então, essa tentativa dessa pele das fake news, que começou com a CPMI das fake news, depois com o inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes com Dias Toffoli iluminado, exatamente existe para poder dividir liberdade de imprensa da liberdade de expressão. Embora o ministro Dias Toffoli, assim que ele foi confrontado uma única vez com uma reportagem onde existia ali um documento da Odebrecht, um e-mail propriamente, onde ele era citado como amigo do meu pai, ele mandou censurar a revista. Ele não precisou de falar que ia dar um soco na cara do jornalista ou agredir o jornalista verbalmente. Não, isso aí é coisa para aqueles que respeitam a liberdade de imprensa. Eles podem reagir, mas deixam publicar. Não, com o ministro Dias Toffoli, com o Supremo Tribunal Federal, não acontece isso. Eles não se metem nessas discussões da plebe. Eles mandam retirar de circulação e a informação então não existe mais. Então é interessante, a gente tem que ficar atento para essa nova narrativa, que é isso que está acontecendo. Eles estão dizendo que a única liberdade de expressão que importa é a liberdade de imprensa. E eles querem perpetuar-se no poder da informação e dizer o seguinte, que tudo que é feito fora dos veículos de imprensa é fake news. O que está dentro dos veículos de imprensa, ali é informação de verdade. Isso interessa muito aos poderosos e, obviamente, a narrativa da esquerda. Porque eles viram que sem essa autonomia e o monopólio da informação, eles não manipulam mais o povo. E o povo vai votar. E o povo vota em quem ele quiser agora. O povo não acredita mais em pesquisa Datafolha. Datafolha, Ibope, Vox Populi colocou o presidente da República em desvantagem do início ao fim da campanha eleitoral. Ele perderia, segundo as pesquisas eleitorais, para todos os candidatos no segundo turno. Até para Marina Silva. Teve menos votos que Cabo Daciolo no final das eleições. O povo simplesmente olhou e falou,
tá aí a pesquisa, tá bom, não acredito. Os comentaristas políticos então vociferavam, falavam, quem era que falava que a pesquisa estava errada era contra a ciência, parecia igual agora na pandemia, né? A ciência, estatística, são métodos científicos utilizados e já consagrados. Aí o povo olhou e falou, tá bom, mas não acredito. Não acredito. E aí, quem é que estava divulgando fake news? Será que não era Datafolha? Porque a eleição se concretizou. Tudo que eles falavam, então, ou era mentira, ou então o povo realmente é um povo muito doido. O povo ia votar, todo mundo, ninguém ia votar no Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro só tinha ali 27%, 29%. Aí no dia da eleição o povo falou, quer saber? Eu vou mudar meu voto hoje. Um pouco... Que é isso que foi a justificativa dos veículos de imprensa e dos veículos de pesquisa, dos institutos de pesquisa, melhor dizendo. Que o povo mudou, que simplesmente 2 dias antes da eleição era um cenário e no dia da eleição o povo realmente mudou de opinião. Então é essa a reflexão que eu estou fazendo hoje, dessa tentativa de se dissociar a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, e isso não vai ficar apenas na esfera da opinião, isso está sendo transformado em lei, e isso tem o condão de determinar que a informação que vem dos veículos oficiais seja considerada verdade, porque eles também detêm o poder sobre as agências de checagem de fatos, que é uma coisa mais ridícula que alguém pode dizer. Fato é fato, opinião é opinião, mas se você der uma opinião que eles não concordam, é fake news. Então, a agência de checagem de fatos, na verdade, é uma agência de checagem de opinião. Então, se você não está alinhado com essas agências, você não pode mais se expressar, porque se você falar no seu Twitter, ou no seu YouTube, ou em qualquer outra rede social, você pode ser censurado ou até preso pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo do seu alcance dentro da sua rede social. Forte abraço.